Então, a gente tá aqui com a Melissa, né? Modelinho, segundo modelo da Melissa, bem cabeluda, né? E hoje a gente vai fazer a blusinha. Já fizemos o tênis, já fizemos a jardineira e hoje a gente vai fazer a blusinha, tá bem? E aí, para começar, a gente vai usar a linha Charme. Eu tô usando a linha Charme branca, tá? E também eu vou fazer um contraste com uma linhazinha verde clarinha, também Charme. Vou fazer de duas cores, igual a da Melissa 1, que tem duas cores, tá bem? Para fazer contraste com a roupinha. E aí a gente começa com a linha branca, tá? Vou usar a agulha número 2 com a linha Charme, eu vou usar a agulha número 2. E aí a gente começa pela golinha da blusa, com uma carreira de 32 correntinhas, tá? Eu faço o inicial com 32 correntinhas e essa camiseta, essa blusinha, a gente vai fazer em duas cores, tá? Então, vamos fazer essa camisetinha, essa blusinha com duas cores, começando com a linha branca. Vou fazer uma carreira de 32 correntinhas para começar. E aí, depois que eu fizer essas 32 correntinhas, eu vou fazer 5 correntinhas a mais, 5. Essas 5 vão ser o botãozinho, tá? Aquilo que a gente vai deixar pro botão. Eu vou começar com uma carreira de ponto alto, vou pular essas 5 últimas correntinhas e vou fazer toda essa primeira carreira em ponto alto. Olha, eu pulei 5 correntinhas, vejam que já ficou aqui, ó, o espaço para depois eu colocar o botãozinho na blusa, tá? Na parte de trás. E aí eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, tudo com ponto alto, tá? 3 pontos altos para começar, 3 pontos altos. E agora eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo buraquinho, como se fosse um ponto leque, né? Mas 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo buraco, como se fosse um ponto leque, mas com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tá? Então, vai ficar nesse formato aqui. E aí, eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. 7 pontos, tá? Lembrando que essa é a Melissa 2, mas a roupinha, né, a blusa e a jardineira e o tênis é o mesmo da Melissa 1, com a mesma receita. O corpinho da Melissa também é a mesma receita, só que essa Melissa 2 eu não usei articulação, tá? Eu prendi com o fio mesmo, né? Com a própria linha. Usei linha Camila nela. Bom, depois que eu fiz aqui os 7 pontos altos, eu vou fazer mais um pontinho leque desse, né? Eu vou repetir, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo buraco. No mesmo buraquinho, né? No mesmo buraquinho da corrente. E aí eu faço mais uma vez 7 pontos altos e mais um pontinho leque lá na ponta, tá? Vou fazer e já volto. Olha lá, já fiz 7 pontos altos, 7 pontos altos, o leque, então eu fiz, ó, essa sequência. Então, voltando aqui, ó, fiz um pontinho leque, 2 pontinhos leque, 3 pontinhos leque, 4 pontinhos leque. E agora, para terminar, eu vou fazer mais 4 pontos altos aqui para terminar essa minha sequência dessa primeira parte da blusa. Eu peguei o ponto errado, tá? Dessa primeira parte da blusa. É bem parecida com a blusa da bonequinha Malu, que a gente também fez nos vídeos anteriores aí. Quem tá seguindo no canal já deve ter visto a bonequinha Malu. Então, olha lá, terminei aqui a sequência. Essa primeira parte é a parte que vai ser a golinha da blusa. Ela fecha aqui atrás, esse espaço que a gente deixou pro botão, ele vai fechar aqui, que vamos colocar o botão, e ele faz assim, ó, esse movimento. Ele, na verdade, essa é a parte da frente, aqui é a golinha, né, a golinha da blusa, os bracinhos desse ladinho. Então, vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer uma sequência de 6 pontinhos, agora eu faço tudo com pontinho baixo, tá? 6 pontinhos baixos, 6 pontinhos baixos. Vou fazer a sequência
Opa, peguei errado. É importante, gente, aqui, ó. Eu não tô fazendo uma correntinha, eu tô pegando o primeiro pontinho logo, tá? Então, vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º ponto é dentro desse espaço aqui vazio, tá? E aí, eu faço uma correntinha, faço mais um ponto nesse espaço vazio, faço uma sequência de 14, acho que é 14 ou 13, peraí, 2, 3, 4, 5, são 14, sim. 14 pontos baixos nessa frente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, acho que são 13. Esse último aí é o 13º, enfim, você vai fazer essa camada, uma correntinha, mais um pontinho, e aí você vai fazendo essa sequência, sempre um pontinho dentro desse espaço vazio, uma correntinha e mais um pontinho, e segue a sequência. Vamos fazer toda essa sequência até o final. Essa blusinha eu tô fazendo um pouquinho menor do que da Melissa 1, pouquinha coisa menor, porque a Melissa 1 ela tem articulação e eu enchi mais. Como a Melissa 2 não tem articulação, eu deixei ela mais vazia, né? Coloquei um pouco menos de enchimento, então ela ficou mais magrinha. E aí eu tô fazendo essa blusinha um pouquinho menor, mas eu tô gravando esse vídeo para vocês perceberem como é que né, a sequência de pontos, qual é a lógica da camiseta, né? Até porque vocês podem fazer esse modelo para outras bonequinhas. Então, a gente faz essa sequência, como se fosse um paninho quadrado, né? Um paninho de crochê quadrado, deixando uma abertura atrás para colocar o botãozinho, tá? Então, a gente vai fazendo a sequência de pontinhos baixos até o final. E aí, agora, que eu já cheguei aqui no meu final, né? Aqui na minha segunda carreira, vem a parte em que a gente vai preparar para manga, ok? Para manga da blusa. Vou virar novamente e vou fazer uma sequência de pontos baixos, ó. Pegando já no primeiro pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. 7 pontinhos. 7 pontinhos. E aí eu vou fazer uma sequência de 10 correntinhas. Na Melissa 1, eu fiz uma sequência de 12, porque ela ficou mais gordinha. Nessa eu vou fazer uma sequência de 10. E aí eu venho nesse meu espaço aqui vazio, lembra aquele espaço daquela correntinha? Ó, porque aqui vai ser a manga. Eu vou pular aqui 14 pontinhos. E aí eu vou fazer aqui essas 10 correntinhas, pulei 14 pontinhos, faço mais uma sequência em toda essa parte da frente, com pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer uma sequência toda de ponto sobre ponto, lembrando que eu fiz aquela pontos altos na primeira camada, tá? Na primeira carreira, toda com ponto alto. Então, eu faço aqui pontos sobre ponto. Quando chego no final, eu vou fazer uma sequência de mais 10 correntinhas. Lembrando que esse tá um pouquinho menor que a Melissa. Vou pular toda essa carreira e vou entrar aqui naquele espaçozinho vazio, espaço daquela correntinha. E vou fechar a minha sequência. Esse modelo vocês podem fazer para bonecas variadas, né? Vai diminuindo e aumentando de acordo com o tamanho da boneca, tá? Quando eu chego aqui, nessa sequência, ó, já fica assim, aqui esse espaço da correntinha onde entra a manga. Eu vou trocar a cor da linha. Só que eu não queria ficar como eu fazia, né, antes, que era cortando a linha, arrebentando a linha, fazendo nozinho. Então, eu vou fazer de uma forma que eu não sei se é a correta, mas vamos lá. Tô desmanchando aqui o meu último pontinho. Vou começar com uma outra cor. Não vou arrematar, não vou cortar a linha branca, tá? Vou deixar ela aqui. E vou começar com a minha linha verde. Vou fazer uma carreira toda com linha verdinha. Toda, até o final. Faço a carreira todinha, vou preencher todo esse espaço
até o final com a linha verde, tá bem? Então, vamos lá, pontinho sobre ponto, pegando já no primeiro ponto, tá, gente? Não tô fazendo uma correntinha para subir, eu já pego no primeiro pontinho e tô fazendo toda essa carreira com pontinhos baixos. Vai ficar toda preenchida essa primeira carreira aí, inclusive nas correntinhas, que vai ser o espaço onde vai entrar o bracinho, né? Onde vai ser a manga da blusa. Vai ser a manga dessa minha blusinha. Então, vou preencher toda essa carreira com a linha verde, tudo com pontinho baixo. Tá bem? Vou preenchendo até o final todinha, até o final. E volto com ela, ó. Já fui até o final, minha carreira, ó. Foi até o final, né? Ela é mais fininha, lembrando, ela é mais fininha. O bracinho também, ela é toda mais fininha, por isso que eu tô colocando 10 pontinhos na manga. Na Melissa 1, eu coloquei 12, tá? Quem tem a receita vai ver essa diferença. Fiz uma primeira carreira, volto para fazer uma segunda carreira com a linha verde. Quem já adquiriu a receita, tá, gente, do PDF, vai ver que nessa minha segunda carreira eu coloco 4 pontos, 3 pontos em um aumento. 3 pontos em um aumento nessa segunda verde. Na Melissa 2, eu tô colocando 4 pontos em um aumento. 4 pontos em um aumento, para ela ficar mais fininha, tá? Então, vou fazer toda essa sequência. Ela é mais fininha, tô fazendo toda essa sequência com 4 pontos em um aumento. Na Melissa, eu botei 3 em um aumento, nessa eu ponho 4 em um aumento, em toda essa volta, tá? Até o finalzinho. E aí, eu vou começar já com a minha carreira branca. Ó, cheguei no final, tô intercalando essas duas cores. Cheguei no final aqui, meu último pontinho, né, dessa carreira verde. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, tô desmanchando aqui o meu último pontinho, como se fosse meu último pontinho. Eu vou pegar a minha linha branca. Essa linha branca, ela vai ter que passar aqui, ó. Ela não tá arrematada, lembra? Eu vou puxar ela aqui, eu não cortei a linha, ela continua aqui. Então, eu vou puxar ela vai ser o início da minha próxima carreira. E eu também não vou arrematar o verde, eu vou deixar ele aqui. Eu não sei se é assim mesmo que se faz a troca de linhas, né? Não achei nenhum vídeo explicando, mas desse jeito dá super certo. E aí, você começa a próxima carreira com a linha branca. E vai fazer essa sequência até o final. Eu aumentei um pouquinho, né, na segunda carreira do verde, fiz 4 pontos em um aumento, e aí vai seguir nessa mesma sequência até o final. Não vou arrematar o verde, tá? Vou pegar o verde depois, então vou fazer uma carreira de branco até o final. E aí vou voltar para mostrar para vocês, ó. Fiz a carreira de branco até o final. Eu vou fazer mais uma alcinha para botar botão. Mais uma alcinha. Então, quando eu chego no final aqui da branca, antes de começar a minha segunda carreira branca, eu vou fazer 5 correntinhas, volto, e aí continuo, porque eu tô fazendo 2 carreiras, né, com cada cor, 2 brancas, 2 verdes, 2 brancas. Então, nessa segunda carreira da branca, eu vou fazer mais uma alcinha pro botão. Isso é opcional, tá, gente? Não precisa ter, você pode botar lacinho, que também dá super certo. Mas dessa forma fica bem bonitinho. Já tem aqui minha segunda casinha pro botão, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente continua aqui a sequência com a branquinha. Já tem o formato, olha só. Aqui é onde entra a manguinha. Pode até deixar sem manga, né? E aí, a gente faz a sequência aqui do verdinho, do branquinho, tá? 2 para um lado, 2 para o outro, e colocando aqui as 5 correntinhas para botar o botão, tá bom? Fica desse formato assim. Ó, vou colocar nela aqui pra gente ver. É bom sempre medir, né? Quem tem a receita da Melissa 1 vai ver que nós colocamos 12 correntinhas na distância da manga. Para Melissa 2, eu tô colocando 10 correntinhas. Na Melissa 1, eu botei 12, porque ela é mais gordinha, mais cheia. Coloquei mais fibra para encher. E essa, olha como vai ficar. Já vai ficando assim.
exatamente aqui para fechar atrás. A distância de 2 pontinhos, né, gente? Diferença de 2 pontinhos de cada lado já deu uma diferença danada, tá? Ó, ficou bonitinho, tá? Sequência de... Você pode fazer ela de toda da mesma cor, ela é mais fininha. A gente fez um pouquinho menor, 10 pontos aqui debaixo do bracinho. Pode ser assim também, ou... Enfim, a gente vai seguir com as sequências, tá? De carreirinha. Você pode fazer ela mais menorzinha, mais compridinha, fazer com manga, sem manga. Olha lá, voltei aqui para mostrar para vocês como eu vou pegar agora o verde. No meu último ponto, ó, fui, antes de fechar, eu já pego a linha verde. Dá super certo assim a troca de cores. Eu uma vez fiz um bichinho, fui trocar cor, eu ficava toda hora arrematando, cortando a linha, dando nozinho, cortando. E aí assim, fazendo 2 carreiras, dá super certo. Vai e volta, e na volta você troca a cor. Tá bem? Então, vou fazendo assim, fazendo as sequências, até o tamanho que eu achar que a blusinha tá legal, né? Você pode fazer maior, menor, baby look, pode fazer, pode deixar a imaginação fluir. E aí, teve gente que me perguntou do vestido. O vestido, gente, a parte de cima é exatamente igual essa blusinha que eu tô fazendo. Ela é exatamente igual, e aí fiz umas 6 carreirinhas, né, para fazer o peitinho do vestido, e depois fui fazendo ponto leque, abrindo o ponto leque, né, e fui fazendo ponto leque nele todo, vai abrindo, pode fazer também com outro babadinho, vai dando jeitinho, botei uma fita, né, essa parte de cima é exatamente igual a essa. Você faz a altura do peitinho que você quiser, e aí depois, né, faz quantas carreiras, ali eu fiz 6 carreirinhas no amarelo, e aí você vai dando o boleado nele, né, o evasê, aumentando os pontos, para ele ficar mais babadinho, mas a base é a mesma, tá? Então, quem quiser fazer vestidinho é assim, olha lá, terminei, fica bem bonitinho, né, gente, bem bonitinho. Ó, fiz mais lugares aqui para colocar botões, depois eu vou botar os botõezinhos. Aqui onde a gente fez a emenda nem aparece, vamos colocar os botões. E agora a gente vai para a manga. Começar com a linha verde. E eu vou fazer 2 carreirinhas com verde, 2 com branca, 2 com verde, 2 com branca. E aqui não fiz aumento nem diminuição. Eu fui simplesmente fui crochetando ao redor da manga, somente ao redor da manga, um pontinho sobre cada pontinho aqui. Na lateral fui pegando os pontinhos bem devagar e fui completando. Deu um total de aproximadamente 26 pontos, 27, tá? Na Melissa 1, a gente fez uma sequência de 30 pontos, porque ficou um pouquinho mais larguinho o bracinho. E aí, ó, troquei a cor, fiz verde, 2 carreiras com verde, 2 com branca, 2 com verde, 2 com branca, já fiz uma manga. Tô fazendo a segunda, ó, terminei aqui com verde, pode ficar mais apertadinho, se você quiser, faz uma diminuição na beiradinha. E aí, vamos fazendo a manguinha desse jeito, tá? Fiz aqui 10 carreirinhas na manga, você pode fazer maior, pode fazer de manguinha comprida, ou até sem manga mesmo, tá bom? E olha lá, a Melissa já tá com a blusinha, ó, vou tirar aqui os botões, ó, pra vocês perceberem, ó, ficou até aqui, tá? Ficou bem bonitinha, não botei os botõezinhos ainda, daqui a pouco eu vou colocar. Mas olha, o espaço já tá bem ajeitadinho, bem arrematado, fica bem bonito, um trabalho bem limpo, né? E aí a gente já soltei o cabelo dela, que tava com aquele coquezinho, né? Soltei, e a gente também tem as opções de fazer trancinhas. Fica uma graça também fazer trancinhas, faz várias trancinhas e depois puxa a trancinha assim pra cima. Fica muito bonitinho. Variedades, né? Várias formas de fazer esse cabelinho, vários modelinhos. Ou um coque, ou a chiquinha solta, maior, menor, né? Pode ser mais compridinha, mais ralinha. E é isso. Um beijo, meu povo. Tchau!